bom dia para você nesse feriado de 2 de novembro. Te convido a vir comigo ficar por dentro dos assuntos que estão em destaque no Brasil e no mundo nessa quinta-feira. Começamos com uma boa notícia. O desemprego no Brasil ficou menor em setembro. Segundo o IBGE, o número de trabalhadores ocupados bateu recorde. O país encerrou o trimestre terminado em setembro com taxa de desemprego em 7,7%. Segundo o IBGE, esse é o patamar mais baixo registrado desde o trimestre terminado em fevereiro de 2015. A taxa também é a menor para o intervalo entre julho e setembro, desde 2014, quando o volume era de 6,9%. O número de desempregados recuou 3,8% no trimestre, chegando a 8.300.000 pessoas. De acordo com o IBGE, a queda na taxa de desocupação foi induzida pelo crescimento expressivo no número de pessoas trabalhando e pela retração do número de pessoas buscando trabalho no terceiro trimestre de 2023. Já a quantidade de pessoas ocupadas no mercado de trabalho chegou a 99.800.000. O maior contingente observado na série histórica da pesquisa, iniciada em 2012. Na comparação com o trimestre anterior, o número de ocupados cresceu 0,9%, que representa 929.000 pessoas a mais no mercado de trabalho. Outro fato que esse levantamento nos conta é que a maior parte desse aumento no número de ocupados veio da categoria de empregados com carteira assinada no setor privado, que com um acréscimo de 1,6% chegou a 37.400.000 trabalhadores. O Brasil tem 252 milhões de chips de celular ativos e, segundo estimativas das operadoras, 10% desse total já funciona em telefones alugados, um mercado em ascensão diante do preço dos modelos mais sofisticados, que já conta até com bancos, com seguradoras e startups financiadas por fundos de investimento. Um levantamento da Liapfone, uma das principais startups de assinatura de celulares, mostrou que 90% dos cerca de 2.000 clientes alugam aparelhos usados, que contam com uma mensalidade mais acessível. Enquanto um modelo novo do iPhone 14 custa em média R$ 7.000 na versão mais simples, no serviço da Liapfone, a mensalidade desse aparelho é de R$ 299. O cliente também pode fazer um upgrade no modelo após 12 meses de assinatura. Os modelos do iPhone 12, 13 e 14 são os mais procurados, 63% para versões com iOS e 37% para Android. Os mais jovens são o carro-chefe desse negócio. A geração Y, os chamados milênios, nascidos entre 1982 e 1994, lidera com 31% de participação no uso dos telefones alugados. São seguidos pela geração Z, nascidos entre 1995 e 2010, com 23%. O continente africano, considerado o berço da humanidade, deve ser o principal responsável pela expansão da população mundial nas próximas décadas, dobrando seu número de habitantes, enquanto o resto do mundo envelhece. A previsão da ONU é de que a África passe dos atuais 1,2 bilhão de pessoas para 2,5 bilhões em 2050, o que significa 25% dos habitantes no mundo. A curva de crescimento populacional do continente será 2 vezes mais rápida que a registrada no sul da Ásia e quase 3 vezes mais do que da América Latina. Ao mesmo tempo que nos países mais ricos as taxas de natalidade têm caído a cada ano, na África, o nascimento de bebês vem crescendo exponencialmente. Se trata de uma expansão de dimensão sem precedentes até em comparação com a China. Em 1950, por exemplo, a população do continente correspondia a menos de 10% do total mundial. Em 100 anos, a Ásia terá o seu crescimento populacional multiplicado por 4, enquanto a África terá crescido 10 vezes em número de habitantes. Sem contar que no ano de 2050, a população será majoritariamente jovem, ao contrário do resto do mundo. Ainda segundo a ONU, pelo menos 1/3 de todos os jovens de 15 a 24 anos
serão do continente. Na maioria dos países africanos, pelo menos 70% dos moradores têm menos de 30 anos. Atualmente, a idade média na África é de 19, que é a menor entre os continentes. Na Índia, país mais populoso, por exemplo, a média está em 28 anos. Já nos Estados Unidos e na China, 38. Com a alta fecundidade nas regiões oriental, ocidental e central da África, o continente deve ter 1 bilhão e 300 milhões dos 2 bilhões de novos habitantes que vão compor o aumento populacional até 2050, quando o mundo deve ter 10 bilhões de habitantes. Dessa forma, tanto a África Oriental como a Ocidental passarão a ter populações maiores do que da Europa. E esse crescimento populacional do continente africano pode mudar a geopolítica global e ampliar a influência política da região no resto do mundo, que atualmente é quase nula. Por outro lado, haverá um aumento em relação ao desafio de superação da pobreza e da insegurança alimentar, uma vez que a região não está preparada economicamente para essa expansão. A anestesia é um procedimento médico usado para induzir um estado temporário de ausência de dor durante uma cirurgia. Ela pode ser geral para o corpo todo ou parcial, também chamada de regional, quando apenas uma região do corpo é anestesiada. Atualmente, são muito raros os acidentes ou as complicações de uma anestesia. Embora se trate de uma técnica segura, muitas pessoas ainda têm medo, têm dúvidas sobre o procedimento. Então, para falar sobre o assunto, eu chamo aqui o anestesiologista Maurício Júnior. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite, bom dia. A gente que agradece a sua disponibilidade. Vamos começar pela anestesia RAC, doutor. É verdade que essa anestesia pode causar dor de cabeça? Explica pra gente o que é, de fato, esse procedimento. Pode sim. A RAC, a cefaleia pós-RAC, ela está relacionada com a hipotensão licórica, porque quando você faz a RAC, você faz uma perfuração com a agulha da duramata e a perda de líquido nesse furo que você faz na duramata. E a hipotensão licórica é que vai causar a cefaleia. O que eu posso falar disso é que hoje a incidência de cefaleia pós-RAC está bem menor, porque a gente tem usado, né, com os avanços, agulhas bem mais finas e com agulhas com pontas especiais que causam um menor orifício na duramata. A gente aqui no lado de paciente, sempre quando alguém diz, vou fazer uma cirurgia, alguém comenta, tem anestesia geral, então tem riscos. Queria que você falasse sobre a anestesia geral e se ela é de fato perigosa. Não. Os riscos estão inerentes à patologia que o paciente tem. Então, são um conjunto de situações, né? A cirurgia que ele vai ser submetido, as comorbidades que ele apresenta. Então, a gente tem que individualizar. Quando bem indicada para aquela situação, não há risco, né? Ou a gente minimiza bastante esse risco. Agora, eu vou te perguntar, a gente tem alguma situação na nossa vida hoje 100% segura? Você pode estar indo para a padaria e acontecer um acidente. Então, mas o que eu posso te falar é o seguinte, a gente hoje trabalha com muita segurança, evoluiu bastante em termos de drogas anestésicas e de monitorização. Então, é um procedimento extremamente seguro, mas a gente não tem 100% de segurança, né? Em nada que a gente faz na nossa vida, né? Pois é, isso é verdade, doutor. Queria te fazer uma pergunta agora com relação ao procedimento, né? Eu posso acordar durante uma cirurgia, depois de ter tomado uma anestesia geral? Eu te pergunto também, eu posso sentir dor mesmo depois de ter tomado uma anestesia regional? E o que fazer? Pode acontecer. Também é raro. Geralmente, essa questão do despertar durante a cirurgia, ou é falha do equipamento, porque a gente tem que fazer manutenções periódicas, calibração dos nossos equipamentos. Se você estiver usando um equipamento que não tem uma manutenção adequada, você pode estar achando que está administrando aquela quantidade de anestésico e não está ocorrendo isso. E ele pode ter um despertar durante a cirurgia.
E há outra situação que é bastante frequente, pacientes muito graves, que tendem a ficar muito hipotensos, né? Pacientes vítimas de trauma e tudo, às vezes você minimiza, tem que diminuir o uso dos anestésicos, ele pode ter a percepção durante o ato cirúrgico, sim. Mas para isso, a gente hoje dispõe de uma monitorização que é do nível de consciência, né? que é o chamado BIS, que você consegue monitorar o grau de sedação ou de profundidade da anestesia. A anestesia não é boa nem superficial demais, né? Porque pode ter consciência e alterações cardiovasculares, e nem profunda demais, porque pode causar distúrbios neurocognitivos. Então, por isso, essa monitorização que hoje está disponível, nós temos ali na nossa casa aqui, auxilia tanto nesse caso. Existem uma série de exames, né, que os pacientes devem fazer antes de encarar uma cirurgia, né, doutor? E muitas vezes esse paciente vem no pré-anestésico e a gente identifica a necessidade dele passar em outro especialista para outras avaliações. Então, pneumologista, a gente fala muito de avaliação cardiológica, mas a pneumologia é uma parte importante. O paciente que tem um diabetes compensado, ele antes de ir no endócrino compensar. Então, é um conjunto e sempre individualizar a anestesia para aquele paciente. Para que todo o procedimento seja feito com segurança, né, doutor? Acabamos de conversar com o anestesiologista Maurício Júnior, que esclareceu para a gente uma série de dúvidas sobre esse procedimento. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. Eu que agradeço, tá? Até mais. Obrigado. E a gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere. Engenheiros desenvolvem uma pele de robô inovadora. Os detalhes te contamos já já. Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta com mais notícias desse feriado para você. Engenheiros de uma universidade do Canadá estão desenvolvendo uma pele de robô que pode ajudar para cobrir próteses e também na interação homem-máquina. Ficou curioso? Então confira. De uma estrutura bem macia, o sensor é composto principalmente de borracha de silicone, a mesma usada em efeitos especiais de filmes, que pode ser dobrada e enrugada, como acontece com a pele humana. Se aplicada a uma mão biônica, por exemplo, ela permite sentir melhor o que está pegando. Para responder com destreza e precisão aos estímulos táteis, os pesquisadores da Universidade da Colômbia e do Instituto de Robótica da Honda explicam que o sensor usa campos elétricos fracos parecidos com os das telas de celulares. A pele de um robô ajuda uma pessoa com prótese a segurar um ovo ou um copo de plástico com água sem esmagar ou deixar cair. Eles dizem que o novo sensor é simples de fabricar, inclusive em grandes quantidades, e dimensionamento para cobrir grandes áreas de superfície. Com a capacidade de detectar força na parte interna e externa, o sensor oferece uma combinação importante para o desenvolvimento de robôs voltados para o contato direto com pessoas. Os sensores e o aprendizado de máquina, com avanços de inteligência artificial, estão gerando máquinas mais capazes e realistas. Ainda assim, há muito a ser alcançado na tecnologia. A pele humana tem 100 vezes mais pontos de detecção na ponta do dedo do que a nossa tecnologia, tornando mais fácil acender um fósforo ou costurar. Com mais melhorias em sensores e inteligência artificial, os robôs poderão ficar ainda mais parecidos com os humanos, o suficiente para trabalharem melhor, interagindo e em um mesmo ambiente com as pessoas. O canil do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro ganhou 2 novos integrantes. 2 cadelinhas das raças braco-alemão e pastor belga de 4 meses que serão treinadas para salvar vidas.
As filhotes vêm de uma longa linhagem de cães de faro e têm o que os especialistas chamam de DNA para o trabalho de resgate e salvamento de pessoas. Elas serão treinadas por cerca de 2 anos no 2º Agrupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente, até estarem prontas para participar de operações em situações de desabamentos, deslizamentos de terra e também em busca por pessoas perdidas em matas e florestas. Os cães da corporação começam a ser estimulados desde os primeiros dias de vida. Eles são acostumados com diferentes tipos de terrenos, como grama, lama, terra e pedras, simulando escombros em desastres. As brincadeiras são direcionadas para que desenvolvam equilíbrio, destreza e obediência. Cada atividade tem um propósito e ajuda a construir as habilidades dos heróis de 4 patas. O canil do Corpo de Bombeiros do Rio é referência no país, com quase 50 certificações. O trabalho dos condutores e seus cães garante precisão e agilidade nas buscas por vítimas. Está sendo realizada em São Paulo a 5ª edição do Ártico Neve e Gelo. Este ano o evento tem novidades ainda mais congelantes e quem conta pra gente é o nosso repórter Leonardo Félix. Estamos na zona sul da capital paulista e você está me vendo de casaco e luvas térmicas. Eu não estou doido não, é porque a gente vai iniciar uma aventura congelante daqui a pouquinho. Vamos encarar 20 graus negativos nesse grande passeio. O Ártico Neve e Gelo é o maior evento do gênero realizado em ambiente fechado no mundo e chega à sua 5ª edição no país. Ele surgiu em 2021 em São Paulo e agora retorna à cidade com um espaço ainda mais amplo. A gente tem 1.200 metros, um espaço coberto de neve. Aqui a gente consegue simular um microclima. Por conta disso, a gente consegue realmente fazer neve de verdade. Então, para quem nunca conheceu a neve, ter a primeira experiência com a neve, ou também para quem já conheceu e relembrar a neve, é muito legal. A gente tem esculturas gigantescas de gelo aqui, feitas por artistas internacionais. Em 2023, o evento trouxe novidades e experiências imersivas para os visitantes. É a primeira vez que a gente cria uma aurora boreal. Então, quando vocês chegam, entram no Ártico e olham para o céu, olham para o teto, vocês conseguem ter essa aurora boreal que faz toda a diferença. Ela completa todo o encantamento da experiência no Ártico. Você pode vivenciar a experiência de estar no meio de uma nevasca de verdade. A nevasca ela é uma tempestade de neve. Então você vai ter real a sensação de quem está no meio da montanha lá e começa a nevar, a gente se perde no meio da nevasca. Eu pude ver de perto o encantamento da Cristiane e do filho dela durante o passeio. A alegria era visível no primeiro contato com a neve. Foi maravilhoso. Tão geladinho assim. O frio maior que a gente sentiu foi em Campos do Jordão, mas aqui é indescritível, é muito gostoso, maravilhoso. Pode vir que vale a pena o passeio. Tá certo que o gelo é artificial, mas Elizabeth nunca imaginou que iria sentir temperatura abaixo de 0 tão perto de casa. Muito legal. Moro aqui na Zona Sul a vida toda, nunca tive essa experiência e tá sendo o máximo. Eu quero mais. Tá sendo muito legal, muito divertido, recomendo, muito gostoso essa sensação diferente, né? Do que a gente tem aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Tá quente lá fora e aqui esse arzinho gostoso, fresquinho. O nosso repórter cinematográfico Giovanni Uzelin virou criança e não perdeu a oportunidade de escorregar no gelo. Eu também entrei na brincadeira e fui para o meio da nevasca. A experiência foi inesquecível. Eu que sou nascido no Rio de Janeiro, estou acostumado às temperaturas lá no alto. Mas aqui estou encarando menos 15 graus, menos 20 mais ou menos. E sentindo a neve pela primeira vez. E é muito legal. E para você que também quer conhecer a neve em pleno país tropical, o evento Ártico Gelo e Neve seguirá até o fim do ano no Shopping Interlagos. Imperdível!
E não é que congelamos um carioca, tava até difícil para ele falar que ele estava ali a menos 15, menos 20 graus, coitado. E olha só, na próxima sexta-feira, amanhã, o missionário R.R. Soares completa 45 anos na televisão. Um serviço de televangelismo que começou com inspiração e hoje alcança bilhões de pessoas no mundo inteiro. Toda a trajetória estará em uma reportagem especial, mas você confere agora um spoiler. Meus amigos, agora dia 3 de novembro eu vou completar 45 anos na televisão. Estou seguindo a Jesus Cristo. Foi essa tecnologia que permitiu ao missionário R.R. Soares realizar o sonho que nasceu em seu coração ainda na infância. Ô Jesus, se o senhor me der condições, um dia eu vou estar lá. 3 de novembro de 1978. Essa foi a data em que o primeiro programa apresentado pelo missionário R.R. Soares foi ao ar pela TV Tupi. Bom dia, meus amigos do Rio, meus amigos de São Paulo, de Mato Grosso, de Minas, de Goiás, Paraná, de toda essa região abençoada por Deus, onde nosso programa está entrando. Primeira vez foi muito emocionante. Era bem simples, mas ali ia para o Brasil e para o mundo. E se tornou o primeiro pregador de todas as noites no horário nobre da TV brasileira. Pregou o evangelho que cura, que liberta, que transforma vidas. Quando eu estava em Fortaleza, veio uma senhora, seus 80 e tantos anos para 90, seu missionário. Eu estava orando e Jesus me disse que vai dar um canal de televisão para vocês. Até que ele anunciou a RIT. Hoje é um dia histórico. Acho que não terminamos a missão, não. Tem muito mais coisa a fazer em nome de Jesus. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto não. A reportagem completa você confere amanhã no Jornal das 22. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até mais!